Fala pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui ao lado do Francisco Carvalho da Silva Neto. Para muitos, Chiquinho do Sport, o 10, o homem que fez chover em um jogo emblemático. Sport 2, Corinthians 0. Sport com um baita de uma equipe, vocês vinham naquela geração ali que vocês conseguiram ir muito bem no Campeonato Brasileiro, só que do outro lado tinha um timaço. Até Casagrande estava no banco. Marcelinho Carioca, Ronaldo Giovanelli, Branco, da seleção. Campeão, exatamente. Zé Elias, Viola, meu amigo Célio Silva. Chiquinho, primeiramente eu quero agradecer aqui ao canal do Xerife Ricardo Rocha 3. Agora, me conta mais sobre esse jogo. Fala, Ricardo. Pô, que alegria poder participar, né, do canal do Xerife. Nosso ídolo, né? Nosso ídolo, e é uma alegria enorme poder participar e contar a história desse jogo. Esse jogo que eu tenho certeza que ele ficou marcado na memória do torcedor com muito carinho. Aquele ano de 94 foi um ano em que se iniciou aquela geração muito talentosa, que na sequência eu sempre falo que também foi muito vitoriosa. Isso conseguiu criar essa mística, né, dessa geração, né, porque além de muito talentosa, ela foi muito vitoriosa. E a gente fez um jogo, assim, um dos melhores jogos que a gente fez ali. A gente teve jogos inesquecíveis, aquele do São Paulo foi um, mas contra o Corinthians, pelo time que tinha, você vê aí a escalação do time do Corinthians, né, um baita time. A gente fez grandes jogos e esse jogo especial é um jogo que eu guardo com muito carinho. Chiquinho, me fala como é que foi essa partida para vocês, porque assim, vocês vinham do outro lado, um baita de uma equipe, né? Treinado pelo Jair Pereira. Foram 2 gols do Marcelo, né? 2 vezes ele conseguiu fazer o gol no Ronaldo Giovanelli. É, isso aí. Mas o que tu lembra daquela partida assim? Qual o lance que tu lembra? Qual a jogada? Se tu deu uma caixa de passe? O que foi que aconteceu naquele jogo? Me diga. Cara, desse jogo eu tenho a memória do jogo em si, né, de um lance específico que a gente construiu na saída de jogo. O Givaldo deu para mim, eu driblei Zé Elias, dei para Juninho, o Juninho deu no fundo e Boiadeiro veio fazer a cobertura. Eu dei um corte nele, ele acabou escorregando numa pocinha que tem lá. Eu cruzei, Dedé fez o passe para Marcelo e fez o primeiro gol, né? Ficou marcado muito por isso. Mas principalmente por uma declaração que hoje é um grande amigo de Casagrande, que ele sempre falou que ele estava nesse jogo, ele estava no banco desse jogo, e despertou nele aí a curiosidade nesse trio, né? Chiquinho, Juninho e Leonardo, né? Ele previu antes a ascensão da gente por esse jogo, né? Que ele estava no banco, ele ficou muito encantado e ele deu até entrevista falando sobre isso, que quando chegou lá em São Paulo ele falou para a diretoria contratar a gente, que ele estava vendo ali o futuro do futebol brasileiro. Eu fiquei muito lisonjeado por esse elogio, mas sobretudo pelo jogo em si, né? A gente fez um jogo tecnicamente muito, muito apurado, e a rivalidade com o Corinthians que ele começou a existir depois da Copa do Brasil de 2008 já vinha desse período, porque a gente conseguiu ter grandes jogos. A gente teve um jogo lá no Pacaembu que a gente ganhou de 3-0 do Corinthians, teve outro jogo aqui que a gente acho que ganhou de 1-0, enfim. Naquele ano o Corinthians teve muita dificuldade com os garotos da ilha. Olha, seu Trairinha, pode pegar esse vídeo do Casagrande, viu, falando do Chiquinho, e prepara já o corte, viu, que esse corte vai gerar na alta. Pô, nós fomos jogar lá em Recife, era Juninho Pernambucano, era Chiquinho. Tinha uns 4, 5 caras ali, que depois Leonardo, né? Leonardo. Eu tava no banco do jogo, vendo o Sport 2-0 e tal. Aí o Jair Pereira, o treinador, faltava 15 minutos, ele olhou pra minha cara assim: vai entrar? Ele falou: eu não vou entrar nessa correria, não. O Sport jogando muito. Eu falei: quem são esses moleques aí? Deu 1 ano. O Leonardo tava no Palmeiras, Juninho no Vasco. Começou metade do Sport saiu ali. Chiquinho, o treinador era Givanildo Oliveira, naquele momento. O que o Givanildo passou antes do jogo para vocês? Porque assim, naquela equipe do Sport tinha muitos garotos. E muitos garotos que não tinham essa experiência de jogar com uma grande equipe que é o Corinthians, né? A equipe do Corinthians, uma equipe centenária, ganhou tudo que poderia ganhar, até foi campeão mundial, do meu grande amigo Jorge Henrique, né? Pernambucano, e Jorge Henrique, que fincou raiz aqui em Pernambuco e tudo mais. Mas assim, Chiquinho, o que tu lembra de Givanildo naquele momento?
O professor Givanildo, ele conseguiu ser pra gente aquele alicerce paterno, né? Porque Givanildo, ele vivenciou o futebol em loco, foi um dos grandes jogadores aqui do estado e poucas pessoas conhecem o Givanildo no dia a dia, tem aquela imagem dele de ser um cara muito fechado, ranzinza, mas ali é uma casca que cobre um ser humano especial, sempre muito preocupado com o humano do atleta, ele se preocupava muito com isso. E ele nos deu muita confiança, desde quando eu comecei a jogar, e Givanildo ele teve a coragem de me colocar de titular no lugar de Ataíde, né? Super campeão, enfim. E ele sempre tratou a gente sempre com muita unidade, e ele nos dava muita confiança, né? Porque a gente já vinha naquele período pós-pernambucano, ganhando o Pernambucano de forma... de uma forma justa, né, daquilo que ele construiu quando ele substituiu o Nereu, e ele conseguiu criar um sistema de jogo muito ofensivo que ele nos dava liberdade. Eu jogava como segundo volante, mas eu não era segundo volante, era um meia de aproximação junto com o Juninho. A gente jogava um do lado, outro do outro. Um do lado, outro do outro, e era uma equipe que eu falo sempre que ela já era moderna, naquela época era um 4-1-4-1, né? Jogava... Dário aqui na frente da zaga, isso, né? Mas Dário nesse jogo ele foi expulso. Isso, normal. E ele foi expulso num lance engraçado, cara, que Souza parou a bola e eu dizia pra ele, Dário, cara, Souza é muito habilidoso, não dá bote, velho. Olha, o Dário pra vocês, pessoal, vocês que não sabem, é o Tom Cruise do Nordeste, viu? Aquela figura. O homem é galã. Aí ele foi dar o bote no Souza. Aí ele foi dar bote, aí Souza dominou, tava eu e Juninho. Ele passou por mim e Juninho, aí Dário veio com tudo, ele... E o pior que... Esse lance é engraçado, que quando o Dário deu o pontapé nele, o Juninho começou a rir, ele ficou puto pra caramba, porque foi engraçado, o cara... Fez uma mágica ali no meio da gente, aí Dário jogou ele do outro lado e acabou sendo expulso. Eu acho que foi nesse lance. Mas enfim, o que Givanildo passava pra gente era a confiança, cara. Assim, na preleção dele ele era muito específico e ele não espelhava o adversário, espelhava o que a gente poderia proporcionar. Isso é uma coisa que nos dava muito mais confiança. Lógico que ele pontuava os pontos fortes do adversário e, pô, eu vi branco, eu tava torcendo 2 meses, eu tava torcendo pelo cara na Copa do Mundo, e o cara jogando contra a gente ali, cara. Marcelinho também, dessa nossa geração, tinha acabado de chegar no Corinthians. Souza, enfim, também, né? Viola, né? Tinha essa garotada nova, muito talentosa, né? Mas já tinha turma experiente, Casagrande, Souza. Salvo engano, eu acho que até o Neto tava no banco nesse jogo, salvo engano. Enfim, Ronaldo, Célio Silva, enfim, era uma baita equipe do Corinthians, né? E que a gente fez esse jogo aí de forma cirúrgica. Marcelo, artilheiro completo ali naquele início de ano dele. Infelizmente o Marcelo logo depois, salvo engano, se não foi até nesse jogo, que ele acabou machucando, cara. E teve uma lesão séria no joelho. O Marcelo já era artilheiro do Campeonato Brasileiro, já com 10 gols. Saiu Marcelo, entrou Fábio. Isso, eu acho que Marcelo machucou até nesse jogo, né? Que todo jogo o Marcelo vinha fazendo gol. E eu acho que, como eu falei antes, esse jogo ele tá muito marcado aí na memória do torcedor que esteve presente naquele jogo. Agora, Chiquinho, vamos para a realidade do esporte atualmente. O esporte vai jogar contra o Corinthians na Ilha do Retiro. O que esperar? Porque o esporte vive um momento muito abaixo do que era se esperado e a expectativa. Só que do outro lado tem um Corinthians que oscila bastante, mas consegue vencer seu último jogo diante da equipe do Fluminense, com um gol ali que o André Ramalho quis roubar para ele, mas não conseguiu. O que esperar desse esporte, Chico, para esse jogo? Porque existe essa mística que você falou da década de 90, que vocês foram muito bem. Existe a questão de 2008, da Copa do Brasil, e vem puxar para agora, né, Chico? Principalmente 2008, né? Acho que criou essa rivalidade, o Corinthians super favorito naquele ano. Mesmo o clube Corinthians vindo do seu primeiro descenso, acho que para a Série B em 2007, não é isso? E conseguiu se reestruturar com a chegada do Mano, chegando até aquela final, né? Entrou com muito favoritismo, mas o Sport conseguiu reverter, principalmente no jogo aqui em casa, onde o Sport sempre foi muito forte e criou essa mística de rivalidade com a equipe do Corinthians. Mas você trazendo para os dias atuais, assim, eu acho que o Daniel ele conseguiu construir um padrão tático para a equipe, coisa que o Sport não tinha conseguido esse ano. Nem com o Pepa, nem com o Antônio Oliveira. Não tinha conseguido. O Daniel conseguiu estabelecer um padrão tático.
para a equipe. O Sport, ele tem uma dificuldade de propor o jogo. É uma equipe que, em termos de material humano, ela teve muita dificuldade. O Daniel, nesse novo ciclo, conseguiu construir essa equipe um pouco mais competitiva, mas ainda faltando peças, né, principalmente no que diz respeito à parte técnica, do meio para frente, para que possa dar essa estabilidade. E o sentimento do torcedor é de tirar esse peso de quase 6 meses aí sem uma vitória em casa. Acho que eu não lembro do Sport ter tido uma condição tão difícil jogando em casa. Vai ser um jogo muito difícil. A equipe do Corinthians está dividida em termos de atenção nas competições. Acho que para mim ele está dando prioridade à Copa do Brasil, que é uma possibilidade muito maior de êxito, né? Desde a chegada do Dorival, a equipe é uma equipe que oscila muito, como você bem falou, mas é uma equipe que conseguiu essa organização também, né? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, até pelo modelo de jogo que a equipe do Corinthians tem quando joga fora de casa. O Sport, quando joga em casa e tenta propor o jogo, ele tem dificuldade. Eu acho que é uma barreira que o Daniel tem que ultrapassar. Mas mesmo com essa instabilidade de momento que vive o Sport também jogando em casa, eu acredito na sua primeira vitória aí nesse jogo contra o Corinthians. Então, meu amigo, se Chiquinho falou, tá falando quem sou eu. O cara vestiu o manto de fato, né? Claro que eu tive a oportunidade também, mas no Junior, mas você vestiu de fato. Mas você representou lá também, representou. Com muito afinco, né? Com muita dedicação. E você falando, Chico, eu acho que até... passa muita credibilidade também para o torcedor, né? Porque o torcedor ele está muito chateado pelo atual momento do Sport, mas eu também acredito que o Sport possa vencer nessa partida. Eu acho que o Sport ele tem, se ele botar o seu ritmo de jogo, a concentração dos jogadores ali, porque tem que ter 90 minutos mais os acréscimos, o Sport pode pontuar nessa partida. Ele pode atrapalhar um pouco o que o Corinthians acha que ele pensa para um Campeonato Brasileiro. E até pela situação de momento e até coroar essa, como eu falei, né? O Daniel ele conseguiu construir uma equipe de certa forma muito mais competitiva, né? Teve jogos aqui que o Sport merecia ter ganhado o jogo. São Paulo, Bahia, Botafogo, enfim, todos esses jogos em casa, o Sport ele conseguiu oferecer um volume de jogo ofensivo que poderia ter conquistado essa vitória tão esperada, né? Sinceramente, eu acho difícil o Sport sair, se manter na Série A por conta do nível de competitividade, mas eu acho que já está muito mais do que no tempo do Sport conseguir a sua vitória em casa, até porque a atmosfera para o jogador do Sport sempre foi favorável. E mesmo nessa dificuldade, o torcedor do Sport está comparecendo, né? Ele está indo em grande número, ele apoia a equipe do início ao fim do jogo, e eu acho que nada mais merecido de você conseguir construir a sua primeira vitória no campeonato, num jogo de um porte tão gigante como jogar contra o Corinthians em casa, e que eles possam aí absorver. Tem no YouTube lá os lances, viu? Os jogadores, pode pegando, viu? Se os jogadores puderem absorver do que a gente conseguiu construir nos jogos na nossa época, eu tenho certeza que o torcedor ele vai sair vibrante aí do próximo domingo nesse jogo. Então, pessoal, você já sabe, curta, compartilhe bastante, comente no canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral. E Chico, obrigado mais uma vez. Ricardo, valeu, irmão, tamo junto. O canal do o maior zagueiro de todos os tempos, Ricardo Rocha. Valeu! Valeu!